Boa noite, meus irmãos, graça e paz. O nosso texto já foi lido nesta noite, Mateus 28, de 1 até o verso 11. Nós vamos meditar um pouco além deste texto, dessa porção que foi lida. Nós vamos até o verso de número 15. E antes de iniciarmos, eu queria lembrar sobre o autor deste evangelho, Mateus. Mateus é um judeu. Mateus escreve, segundo a maioria dos estudiosos, para um público que tinha raízes ou conhecimento da cultura judaica. E Mateus, então, vai usar na sua escrita uma estrutura literária que era muito comum dos judeus, chamada de paralelismo antitético. Que coisa esquisita é esse tal de paralelismo antitético. É muito simples. À medida que ele vai escrevendo, ele vai apresentando algumas afirmações a respeito de um assunto e depois ele apresenta outras afirmações a respeito do mesmo assunto. E no caso aqui, ele usa como lente a maneira como os soldados se comportam e a maneira como as mulheres se comportam. O reverendo Delmário enfatizou bastante o aspecto de como as mulheres se comportam. E eu vou me dedicar um pouco mais a analisar o comportamento dos soldados. Porque ele exemplifica como muitas pessoas se comportam hoje. Aliás, como a gente explica que duas pessoas que têm praticamente a mesma cultura, duas pessoas que têm tipos semelhantes de criação, mesma casa, mesmos pais, que viveram no mesmo ambiente por anos a fio, que foram educados à mesma mesa, estudando na mesma escola, corrigidos com a mesma disciplina, ainda assim reajam de maneiras diametralmente opostas às mesmas situações, aos mesmos eventos. E no caso aqui, há um portentoso evento da manifestação da graça de Deus. Observe que a mesma mensagem muitas vezes chega a ambos, aos ouvidos de ambos, mas ao atingir a mente e o coração de um, este diz assim: é isso que eu precisava. Eu quero experimentar desta graça. Eu quero usufruir deste amor. Eu quero dedicar a minha vida a quem dedicou a sua vida por mim. Eu quero viver para aquele que morreu por mim. E o espanto acontece porque o outro, que está sentado ao lado, que ouviu as mesmas coisas, teve a mesma instrução, simplesmente faz pouco caso. Rejeita de maneira explícita a mensagem e muitas vezes chega a zombar e a escarnecer daquele que creu. Como explicar? Bom, a primeira explicação é que nós temos o chamado interior do Espírito Santo. Temos o exemplo de Esaú e Jacó, que não eram os gêmeos ainda nascidos, e o Senhor, eles ainda não tinham praticado nem o bem nem o mal, e o Senhor amou um e aborreceu o outro. Tem muitos que rejeitam a doutrina da eleição incondicional de Deus. Mas a verdade é que Paulo ensina que a conversão de alguém não depende do pregador, depende da ação de Deus, depende da ação do Espírito Santo na mente e no coração do ouvinte. E nesse texto que nós vamos refletir um pouco nesta noite, nós temos a manifestação do poder e da graça de Deus. Tem gente que quando olha para a Bíblia, por exemplo, lá no Monte Sinai, só vê poder. Deus está dando a sua lei e está autenticando com poder. Ali é graça, Deus dando os bons mandamentos, a melhor lei que já foi editada. Outros olham para a cruz e dizem, ali é graça, como se ali não tivesse a manifestação da justiça de Deus sobre os pecados. O poder perdoador de Deus. Em ambos, a graça, em ambos, a aliança.
Mas como é que as pessoas costumam reagir? E esse é o nosso ponto de reflexão nesta noite. Como é que as pessoas costumam reagir a esta manifestação da graça e do poder de Deus? Eu acredito que só existem duas maneiras: aceitação ou rejeição. Na rejeição pode existir dezenas de manifestações diferentes de rejeição. Pode, por exemplo, a pessoa dizer: vou ouvir isso depois, eu nunca mais ouvi. Pode acontecer de alguém pegar e não gostei do que esse pregador está dizendo e jogar pedras nele. Então são manifestações diferentes da rejeição. Mas a outra é simples, é crer. Alguns ficam mais sorridentes, outros choram bastante, mas é crer. É entregar a sua vida às mãos do Senhor e ser salvo. Vamos olhar para estes soldados. Primeiro que nós não sabemos quantos soldados são. Era uma guarda. Era mais de meia dúzia, mas nós não temos como definir quantos soldados eram na realidade. Por causa das vigílias da noite, costuma-se pensar que cada guarda era composta por cerca de 12 soldados, porque eram 4 vigílias, então ficavam 3 soldados por vez. Então, pensa-se que eram 12, mas nós não sabemos, ninguém sabe. E os soldados romanos, nesta passagem, vão representar um tipo de pessoa bem característico. Aqueles que rejeitam a Jesus. E rejeitam de todas as maneiras que você conseguir imaginar, de maneira direta ou de maneira indireta. Eles não seguem a Jesus, eles se colocam inclusive como opositores declarados do Senhor Jesus. Vamos lembrar um pouquinho do que estava acontecendo. Estes soldados que estavam em Jerusalém, com certeza eles sabiam do que estava acontecendo em Jerusalém, sabiam do que tinha acontecido. Sabiam que Jesus tinha sido entregue pelos sacerdotes, sabiam que enquanto esteve entre os soldados ele foi escarnecido, cuspiram nele, bateram nele, zombaram dele, eles sabiam de tudo isso. Então eles estavam de plantão e quando os sacerdotes chegam para pedir uma guarda para colocar no sepulcro de Jesus, em Mateus 27, 62, eles estavam ali, eles ouviram a conversa, e Pilatos então disse: leva esses soldados aí para cuidarem do túmulo. Então eles sabiam de muitas coisas que Jesus havia feito, eles certamente sabiam dos ensinos de Jesus, muito provavelmente os milagres haviam chegado aos seus ouvidos, eles também sabiam que Jesus havia dito que ressuscitaria ao 3º dia. Eles conheciam a natureza dos opositores de Jesus, eles sabiam quem eram os sacerdotes, sabiam da maneira política deles agirem, sabia de tudo que eles costumavam fazer. E eles foram destacados para uma missão que não era comum, que não era usual. Eles foram destacados para garantir que um morto ficasse no túmulo. Para eles era estranho. Talvez eles estivessem acostumados a garantir que presos ficassem em prisão, palácios fossem protegidos para que não fossem roubados, garantir para que as guarnições não fossem atacadas por inimigos, mas impedir que um morto saísse do túmulo era nova. Provavelmente era a primeira vez. Talvez até eles tivessem, possivelmente, sido destacados para guardar o túmulo de um nobre, alguma coisa assim, mas impedir que um morto saísse, ainda não. Vamos destacar aqui 5 características e relacioná-las. Nós vamos relacioná-las para mostrar o paralelismo com o que aconteceu com as mulheres. A primeira característica: esses homens eram testemunhas oculares do que aconteceu. Versos 2, 3 e 4. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Tem muita gente que alega que não é capaz de crer porque não viu nada do que a Bíblia diz. São aqueles que dizem: nós precisamos ver para crer. Exigem provas físicas, exigem provas racionais, exigem todo tipo de prova. Mas estes soldados
Eles não podiam alegar desconhecimento. Eles eram testemunhas oculares dos fatos que Mateus apenas relata. Eles foram colocados ali, meus queridos, para comprovar que Jesus era um embusteiro. Eles foram colocados ali com o propósito de provar que Jesus era um mentiroso, um charlatão. Era essa a sua missão. Mas eles foram simplesmente as primeiras pessoas que souberam da ressurreição de Jesus. Eles ouviram, Jesus é um mentiroso, agora eles veem, Jesus está ressurreto. Eles estavam lá quando houve o terremoto, o segundo terremoto em 3 dias. Eles viram o anjo. Eles tinham todas as evidências necessárias para acreditarem em Jesus, para acreditarem na ressurreição de Jesus. Aliás, no dia da morte de Jesus, quando houve os céus se escureceram, houve um terremoto, os guardas, colegas deles, disseram, certamente este era filho de Deus. Só que na cabeça deles, de pagãos, eles pensavam nos deuses romanos, nos deuses gentios, que faziam filho à torta e à direita. Não com o conceito de imanência de Deus Todo-Poderoso que nós temos. Mas, mesmo vendo o que, com certeza, todos nós gostaríamos de ver, mesmo vendo o anjo descendo, removendo a pedra e se assentando nela, Jesus, ressurreto e glorioso, eles não quiseram crer. Muitos hoje exigem sinais. Eles tiveram sinais extraordinários, mas não creram. Tinham conhecimento, tinham evidências, sabiam o que estava acontecendo, sabiam que Jesus não era embusteiro como alegavam os sacerdotes, e mesmo assim não foram a Cristo, não se tornaram crentes para terem vida. Eles eram, então, testemunhas oculares. As mulheres não viram estas coisas. Elas eram testemunhas crentes. Mas eles se tornaram testemunhas estáticas. Verso 4, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Há muitos anos, bastante anos, uns 40 aproximadamente, eu era uma criança. Eu fui com a minha mãe fazer uma visita a uma família, e na casa dessa família tinha uma peça de cozinha chamada bateria. Com certeza Davi não sabe o que é, né? Tinha uma bateria, e nessa bateria ficava penduradas panelas e utensílios. Aquela de tripé, porque tem também a bateria que ficava pregada na parede. E tinha uma criança pequena, arrastando-se pelo chão, e essa criança esbarrou na bateria. Eu era uma criança também, 8 para 9 anos, talvez 10 no máximo. E essa bateria começa a balançar. E eu vendo a bateria indo cair em direção à criança. E sabe o que eu fiz? Nada. Congelei. Não falei, não me movi, e por alguns instantes que me pareceram séculos, eu vi a bateria indo para lá e para cá e as panelas balançando até que eu acordei e gritei, tia! Não lembrei o nome, não lembrei. Só dei um grito, tia. Aí a dona da casa olhou e veio correndo e conseguiu segurar a bateria. Eu não fui fazer. Eu fiquei estático, vendo tudo, mas nada fazendo. Eu fiquei tão desesperado com o que ia acontecer que o meu medo não conseguiu, eu não consegui no meu medo me mover para impedir. Foi isso que aconteceu, algo semelhante com os soldados, quando o terremoto atinge aquele lugar, quando o anjo desce do céu, quando ele remove a pedra e se assenta nela. O texto diz que eles ficaram aterrorizados e como que mortos, catatônicos. Mas eles estavam lá. Eles viram todas essas coisas. Testemunhas inertes. Testemunhas que nada fazem, que nada dizem, que não se movem. Eles foram tomados de pavor. E a palavra aqui é aquela de onde vem a nossa expressão, a nossa palavra fobia.
Eles ficaram com medo, com muito medo. Eles viram o anjo remover a pedra e ficaram com medo. Eles viram a manifestação da glória do Cristo ressurreto e ficaram como que mortos, necrói, de onde vem necrosar. Ficaram catatônicos. A palavra indica que eles estavam num estado de absoluta incapacidade de fazerem qualquer coisa. Provavelmente puderam ver, mas não agir. Viram o anjo, viram Jesus, viram as mulheres, mas ficaram parados, testemunhas inertes, como muitos que conhecem a verdade e não se movem, que sabem da ressurreição de Jesus e não fazem nada, não atendem ao seu gracioso chamado, não vão a Ele e não são salvos. Mas há um terceiro problema. Quando eles puderam se mover, eles se tornaram testemunhas no lugar errado. O reverendo Gelmário falou que o Senhor deu uma agenda às mulheres. Ide aos meus irmãos, fale com eles que eu ressuscitei, digam para eles irem para Galiléia, que lá eu encontro com eles. Os soldados não, foram para outro lugar, foram em outra direção. Verso 11. E indo elas, ou seja, as mulheres saíram. Finalmente os guardas se movem. Eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. O que você faria se soubesse de uma verdade que beneficiasse muitas pessoas? O que você faria se tivesse acesso a uma informação que trouxesse alegria a pessoas que estavam profundamente entristecidas e de coração amargurado? Você ia correndo contar. O que você faria se tivesse uma informação que poderia mudar a história de muitas vidas, da sua cidade, do seu país ou até do mundo? E se você soubesse que há pessoas que não querem que esta verdade seja conhecida? De um lado, uma informação transformadora, e de outra, gente que quer ocultar esta informação para que não haja transformação. Os guardas tinham esta informação transformadora. Eles viram todas as coisas extraordinárias que aconteceram, viram o anjo e ao invés de procurar quem realmente teria interesse na boa nova da ressurreição de Jesus, foram procurar justamente aqueles que queriam que Jesus fosse esquecido, que queriam a todo custo apagar o nome de Jesus da memória das pessoas. E note que não foi uma coisa assim instantânea, acordaram e saíram correndo. Não, eles deliberaram. Alguns, não foram todos os guardas que foram, eles conversaram entre eles, decidiram o que fazer e decidiram quem faria. Alguns dos guardas foram ter com os sacerdotes, só alguns e não todos. Ir falar com o sacerdote de um evento que envolvia uma missão oficial, um guarda romano não deveria fazer isso. Ele deveria falar ao seu chefe, que falaria ao seu comandante, que falaria ao seu centurião, e a mensagem iria chegar a quem de direito. Mas eles vão ao sacerdote. Sabe por quê? Eles não cometeram um equívoco, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles foram testemunhar sim no lugar errado, mas foram porque eles conheciam os sacerdotes. Sabiam como os sacerdotes agiriam. O assunto que eles poderiam falar era de grande interesse dos sacerdotes. Ele sabia que havia erro no coração dos sacerdotes, e eles sabiam também que informação tem custo, tem preço. Eles sabiam que os sacerdotes não queriam que ninguém soubesse da ressurreição de Jesus. E eles então foram até os sacerdotes com estas informações. Tem muita gente que tem muita informação sobre o que Deus fez, sobre o que Deus faz, sobre as obras maravilhosas de Deus na história, sobre a obra de Jesus em favor de pecadores, e mesmo assim não faz a coisa certa com essas informações. Foi o que esses soldados fizeram. Mas além disso, eles também eram testemunhas mercenárias. Verso 12, reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, mais do que Judas recebeu. Grande soma de dinheiro aos soldados. Certa vez um senhor muito querido meu, chamado João José Félix, assentado em um banco tosco de madeira, ele disse o seguinte: um homem que se vende sempre recebe mais do que o valor que realmente tem. Quem paga sempre paga mais caro
do que o produto que recebe. Um adolescente não tem percepção do que significam palavras como essas, mas esta história dos soldados mostra bem isso. Eles foram procurar os sacerdotes porque sabiam que eles tinham mais do que interesse religioso. Eles já haviam admitido que tinham interesses econômicos e de poder. Lá em João 11:48, eles tinham medo de perder o controle que tinham sobre a nação de Israel. Naqueles dias, a autorização para exercer o sacerdócio, o sumo sacerdócio, era comprada mediante propina. Se você olhar a lista dos sacerdotes dessa época, você vai ver que a família de Anás e Caifás domina. Alguns são depostos, mais tarde eles compram de volta o direito de ser sumo sacerdote e fica uma troca entre eles, cada um pagando mais do que o outro, pagando para destituir o outro. Controlar o sacerdócio era controlar o templo. Controlar o templo era controlar a sociedade judaica. E controle e poder sempre está associado a dinheiro. Muito dinheiro. E eles não se importavam em usar o dinheiro santo, o dinheiro do templo, para suas falcatruas. Eles estavam dispostos a pagar a um traidor. Gastaram 30 moedas do templo quando Judas se apresentou. Eles estavam dispostos a comprar falsas testemunhas. Fizeram isso quando Jesus foi preso. Tudo isso para cumprir o seu plano. Eles queriam matar a Jesus. Os soldados sabiam de informações preciosas, assim como Judas um dia soube. Sabiam qual era o modus operandi dos sacerdotes, como Judas sabia. Sabiam onde encontrar os sacerdotes, como Judas também sabiam. E eles sabiam, os soldados sabiam, que os sacerdotes tinham o mesmo que Judas sabia que eles tinham: dinheiro. Jesus foi vendido para morrer. Jesus venceu a morte e venderam uma história falsa para negar a sua ressurreição. E é claro que depois disso outros têm se levantado para mercadejar a fé. Ainda hoje tem quem faça isso. Venda informações sobre Jesus. Usem a história da ressurreição de Jesus para ganhar dinheiro. Alguns chegam a mentir usando o nome de Jesus e, lamentavelmente, tem gente pagando para ouvir mentiras a respeito de Jesus. E aqui nós chegamos na quinta observação. Eles se tornaram testemunhas mentirosas. Versos 13, 14 e 15. Recomendando-lhes, isso são os sacerdotes, que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Este era o jeito de trabalhar dos sacerdotes. Comprando mentiras e vendendo mentiras. Cometiam crimes em série. E não era novidade para eles realizarem pagamentos sem nota fiscal para obterem o que queriam. Compravam o sacerdócio, compravam testemunhas, compravam traidores, compravam tudo o que podiam para se manter no poder. Pagaram homens para se apresentarem para acusar Jesus de proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Em Atos 6:11, Estevão fala isso. Mas há mais, eles estavam dispostos a comprar até o silêncio do governador. Se o assunto chegar ao governador, nós vamos dar um jeito nisso, não se preocupem. Como é possível alguém fazer coisas como essa? Comprar consciências, obrigar pessoas a mentir, negociando as coisas de Deus. Esses eram os sacerdotes que transformaram soldados romanos em propagadores de mentiras. Como resultado das mentiras dos sacerdotes e dos soldados, os judeus permaneceram na incredulidade. Mateus registra que anos depois a história fabricada pelos sacerdotes e divulgada pelos soldados continuava sendo contada e enganando a muitos. Muitos que, sem crerem em Jesus Cristo como Filho de Deus, permaneciam sob a ira de Deus e condenados ao inferno. Agora note, aqueles homens eram testemunhas oculares. As mulheres ouviram um mensageiro
Aqueles homens foram testemunhas estáticas, as mulheres prestaram atenção na mensagem. Aqueles homens se tornaram testemunhas equivocadas, foram pessoas erradas. Aquelas mulheres encontraram a verdade, encontraram Jesus. Aqueles homens foram atrás de dinheiro, aquelas mulheres entregaram a adoração. Aqueles homens se tornaram testemunhas mentirosas, as mulheres anunciaram a verdadeira mensagem. E eu quero então concluir. Nós sabemos, eu sei, você sabe, que Jesus ressuscitou. E o que você faz com essa informação em sua própria vida? Os soldados ficaram estáticos e depois amaram as coisas do mundo e se perderam. Os sacerdotes amaram o poder e as riquezas deste mundo e se perderam, mas as mulheres fizeram diferente. Amaram a manifestação da glória de Deus, se alegraram com a sua ressurreição, adoraram de todo o coração e cumpriram em suas vidas a vontade do Senhor. A grande pergunta que a gente sempre faz é: o que você vai fazer? Você sabe que Jesus ressuscitou. Você sabe que Ele vive e reina. Você sabe que Ele voltará em grande glória. Eu quero concluir perguntando: com que parte da humanidade você vai se identificar quando o Senhor voltar? As Marias ouvirão: vinde a mim, benditas de meu Pai, entrem no reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Os soldados e sacerdotes, por sua vez, ouvirão: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Com qual parcela da humanidade você será identificado por toda a eternidade? Fica aqui a exortação de Josué: escolhei hoje a quem sirvais. Meu conselho: faça como Josué e tome a firme resolução de servir ao Senhor. Creia em Jesus, aquele a quem o Pai enviou, e tenha a vida eterna. Nós encontramos 5 atitudes nos soldados. Nós encontramos 5 atitudes equivalentes e antitéticas nas mulheres. Mas no final das contas, no dia do juízo, nós só teremos 2 destinos. Os que ouvirão: vinde a mim, porque agiram como as mulheres, creram e obedeceram. E aqueles que ouvirão: apartai-vos de mim. Agiram como soldados e sacerdotes. Preferiram transformar a fé num objeto de mercado. Preferiram não crer em Jesus vivo e ressurreto. E preferiram servir de pedra de escândalo, pedra de tropeço, para que muitos não viessem a conhecer a mensagem da ressurreição do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós nos identifiquemos com aquelas mulheres nas suas atitudes, crendo e obedecendo.